Vamos então começar a questão 183. Ao passar de um mundo ao outro, o espírito passa por uma nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas nem em todo lugar ela é tão obtusa quanto entre vós. Quer dizer, a infância é um estágio necessário para o aprimoramento do corpo, né, daquele novo reencarne, isso em todos os lugares, só que nos lugares, nos planetas, nos lugares mais evoluídos, mais elevados, a infância não é tão, como ele diz aqui, obtusa, não é tão primitiva quanto a nossa, onde a criança demora tanto tempo para aprender a falar, andar, né, para começar a se desenvolver. A infância que ainda ela é muito dependente, completamente dependente dos pais. Então o que ele coloca aqui é necessária, a infância é uma transição necessária, mas nem em todo lugar ela é tão obtusa quanto entre vós, aqui na Terra. O espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar? Nem sempre. Mas ele pode pedir e obter o que deseja, se merecer. Afinal, os mundos só são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Então, vai depender da sua possibilidade. Nós vamos ver lá no mundo maior, no capítulo 3, né, o sublime... sublime convidado, sublime palestrante, me fugiu agora, que é a vinda do Asclépios, né, que vai fazer uma palestra, e o sonho dele é poder ir para Saturno, que é um planeta extremamente elevado. E ele tem que chegar, a hora que ele tiver condições, a hora que ele tiver sublimado, né, a hora que ele tivesse evoluído a ponto de poder ter sintonia com a energia e a frequência dos que habitam o planeta, ele vai poder ir para lá. Então é o que eles estão colocando aqui. O espírito pode escolher o mundo que ele quer? Nem sempre. Mas ele pode pedir e obter o que deseja, se merecer. Então se ele tiver merecimento, se ele tiver a sua vibração for compatível com aquele planeta que ele quer ir, ele vai poder ir. Afinal, é o que eles colocam aqui, os mundos só são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Se o espírito não pede nada, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O grau de sua elevação. Então nós estamos aqui porque o grau de elevação do planeta Terra, que está no segundo estágio, que é o de provas e expiações, com todas essas dificuldades, com todos os problemas que tem aqui, é onde nos cabe. É onde a nossa vibração, a nossa frequência, nossa cor, o nosso cheiro, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se comprazem. É aqui na Terra, por isso que nós estamos aqui, é o que eles dizem. O que determina o mundo onde irá reencarnar? O grau de sua elevação. O estado físico e moral dos seres vivos em cada globo é perpetuamente o mesmo? Não. Os mundos também estão sujeitos às leis do progresso. Todos começaram como o vosso mundo, num estado inferior, e a própria Terra sofrerá uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ela vai ser um paraíso terrestre quando os homens se purificarem, quando a Terra chegar a ser um planeta ditoso, um planeta feliz. Por enquanto ela está passando pela transição para ser um planeta de regeneração. O que ele está colocando aqui? O planeta é um ser vivo. Como tudo que é criado tem começo, meio e fim. A Terra foi criada 4 bilhões e 200, 300, 400, 4 bilhões e alguma coisa de anos atrás. E dizem que talvez daqui uns 4 bilhões de anos, mais ou menos, ela seja atraída, né? ela seja consumida pelo Sol, que o Sol também está em transformação. Então, tem começo, tem meio e tem fim. Ela é um ser vivo.
ela também está no seu desenvolvimento. Ela saiu de um planeta, começou como um aglomerado de energia que começaram a se montar e começaram, os vulcões começaram a entrar em erupção. A gente vê a formação da Terra a caminho da luz, até chegar no ponto em que nós estamos hoje, e ela vai chegar num ponto que ela não vai existir mais. Simples, normal, tudo que tem começo tem um meio e tem um fim. Nós temos um começo, mas nós somos imortais. Nós vamos aprender, estudar, crescer pela eternidade. Então, leve o tempo que levar, nós vamos aprender. O mundo, o planeta Terra, ele está no seu processo de transição. E ele precisa que aqueles que estão encarnados aqui acompanhem esse processo. Por isso, perdão, que os que não acompanharem vão para um planeta similar a este de provas e expiações. E aqueles que tiverem condições vão continuar na Terra, porque a Terra está na transição para ser um planeta de regeneração, e talvez daqui a 2.000 anos, perdão, segundo, né, e aqui vai uma elucubração, um pensamento alto, segundo o calendário maia, 2.600 anos são ciclos, porque é o tempo que a Terra, que aliás, é o tempo que a nossa galáxia dá uma volta, né, é um ciclo de uma volta de 2.600 anos, me fugiu agora o nome, que é o calendário maia, que terminou perdão, em 2012, e que começaria um novo ciclo. Então, talvez daqui a 2.600 anos, a Terra esteja começando a transição para ir para um planeta ditoso, saindo da regeneração. Quem sabe? Pelo jeito é esse o caminhar. Aí nós vemos uma colocação do Kardec aqui. Perdão. É assim que as raças que hoje povoam a Terra um dia desaparecerão e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu outras ainda mais grosseiras. Então nós vamos nos aprimorando a matéria, porque não é só nós em espírito que estamos encarnando e reencarnando aqui, nos aprimorando, nós estamos aprimorando também a matéria na qual nós encarnamos. Se nós pegarmos um homem lá de 200.000 anos atrás, que era o Sapiens Sapiens no seu começo, ele tem uma caixa craniana, ele tem um maxilar, ele tem uma conformação óssea diferente da que nós temos hoje. Hoje nós temos uma caixa craniana bem maior, hoje nós temos os lóbulos frontais que eles não tinham uma caixa craniana menor. Hoje nós temos, e nós estamos já utilizando há algum tempo, esses lóbulos frontais. E nós estamos vendo alguns cientistas, tem uma palestra do Dr. Paulo César Fructuoso acerca dessas mudanças que estão acontecendo na nossa caixa óssea, no nosso crânio, principalmente em relação ao maxilar, que ela foi sempre significativa nas mudanças de estágios de evolução. E nós estamos com alguns crianças que estão nascendo já com mudanças no maxilar. Então já é um sinal dessa mudança evolutiva pelo qual nós já estamos passando. Nós vamos ver, só para terminar esse assunto, nós vamos ver lá Entre a Terra e a Caminho da Luz, do Emmanuel, nós vamos ver ele colocando
que muitos dos capelinos que vieram aqui para a Terra para começar a encarnar junto aos sapiens, que foi o que realizou a grande mudança, os primeiros, que aqueles que se colocaram lá onde hoje é o Egito, se desenvolveram muito, tiveram muita ciência, muita tecnologia, eles eram espíritos já mais elevados e que precisavam se elevar moralmente, mas tecnológica e cientificamente eles eram muito elevados, e eles desenvolveram muito aquela região, e depois eles começaram a desencarnar e voltando para a Capela. Eles tiveram condições de voltar para o seu planeta de origem. Eles não precisaram continuar encarnados na Terra, e por isso que uma civilização culta e científica desapareceu, porque eles foram desencarnando e foram encarnando em outros orbes. Aqueles que continuaram encarnando aqui na Terra não tinham essa capacidade de conhecimento, nem este conhecimento, não tinham como assimilar esses conhecimentos, e isso se perdeu. A gente tem aí os monumentos, a gente tem uma série de coisas que se encontra desta época, desses espíritos que já foram para outros orbes. É muito interessante, vale a pena. Quem não leu, leia Caminho da Luz, porque é um livro muito interessante, esclarece muita coisa. Há mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem por envoltório apenas o perispírito? Sim, e mesmo esse envoltório torna-se de tal forma etéreo que para vós é como se não existisse. É, portanto, o estado dos espíritos puros. O que ele está colocando aqui? Existem mundos onde o espírito deixa de ter um corpo material e tem por envoltório só o perispírito. É o espírito, vamos lembrar, o espírito comanda o perispírito monta a nossa matéria no ventre da nossa mãe quando a gente nasce, vai nascer. Então ele está perguntando, vai ter algum lugar que vai ter o espírito só comandando o perispírito, uma matéria, mais uma matéria bem sutil? Não vai precisar de uma matéria mais grosseira? Ele diz sim. E mesmo esse envoltório, ou seja, esse perispírito, que é uma matéria muito sutil, torna-se de tal forma etéreo que para vós é como se não existisse, para nós é como se é invisível, é imaterial. É, portanto, o estado dos espíritos puros, por energia, é invisível ao nosso plano grosseiro e imaterial para nós que estamos, acostumados com a matéria densa, um planeta denso, sentimentos pesados, densos. Nós somos primitivos, infelizmente. Parece resultar disso o fato de não haver uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e ao do espírito puro. Essa demarcação não existe, uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível, como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia. O que ele está colocando aqui? O que ele está perguntando aqui? Existe uma demarcação? O que ele está colocando? Até o número 2 é um espírito mais denso. Do 2.1 em diante é um espírito mais etéreo. Ele está perguntando, existe essa demarcação? O que os espíritos estão colocando? Que esta demarcação, ela é sutil. Essa demarcação não existe um ponto. Não existe um ponto. A partir daqui passa a ser etéreo, daqui para trás é menos denso. Não, caminha num degradê. Caminha lentamente como caminha a nossa evolução. Da mesma forma que nós caminhamos do escuro para a luz, para o claro, os espíritos vão caminhando de formas densas como a nossa, porque o nosso perispírito, embora seja uma matéria mais sutil, mais etérea, perto dos espíritos elevados ainda é uma matéria grosseira, ainda é uma matéria muito densa. Vamos lembrar
André Luiz nos livros que ele nos traz, Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, onde ele fala no plano espiritual, esse corpo espiritual, esse que nós chamamos de perispírito, ele é denso, se comparado à fluidez, à luminosidade dos espíritos mais elevados. Vamos lembrar os mentores Gúbio, Alexandre, Jerônimo, Druso, né, que são mentores do André Luiz nos livros da coleção Vida Espiritual, Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos ver que eles abaixam a sua luminosidade, eles têm a capacidade de volitar, eles passam a andar, porque eles estão ali com o André Luiz, com o Eloy, com o Hipólito, com outros que estão, dependendo do livro, acompanhando o André Luiz, e como eles andam, então esses espíritos também andam para acompanhá-los. Eu já comentei aqui no canal, acho lindo, o Chico, quando ele comenta, o Chico Xavier, que ele comenta que para acompanhá-lo, porque o Emmanuel sempre se apresentava no corpo físico do senador Públio Lentulus, né? Desde o livro Há 2000 anos, ele se mostrava, nós temos as pinturas dos médiuns clarividentes, né, que pintaram o rosto do Emmanuel com a fisionomia da encarnação dele como Públio Lentulus. Então, como ele se apresentava sempre assim, o que ele fez? Ele começou a envelhecer o Públio Lentulus para acompanhar o Chico. Então o Chico colocou que quando o Chico estava ali com 92 anos, que foi no ano que ele desencarnou, o Emmanuel estava também com os cabelos brancos, com a fisionomia enrugada, ele também era um Públio Lentulus envelhecido. E ele fez isso para acompanhar o Chico por amizade, isso é lindo, muito bonito, né? Então, vamos continuar aqui. O que ele está colocando? Essa demarcação não existe. Não existe uma hora, desta hora muda para cá ou muda para lá. Uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível, como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia. Por quê? Porque nós vamos nos limpando, nós somos como um balde cheio de lama. Vai caindo água limpa, vai caindo água limpa. No começo você fala, isso não vai limpar nunca. Mas aos poucos, aquela água barrenta vai ficando um pouco mais clara, vai ficando cada vez mais clara, vai ficando marronzinha, beijinha, até que depois de um tempo ela vai começando a ficar mais branca, mais translúcida, até que ela fica límpida. Demora? Demora, mas é um processo progressivo, ele é lento. Assim é o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de transição do espírito primitivo que fomos no planeta primitivo, espírito de provas e expiações que somos aqui na Terra, e esta transição sutil que estamos passando e que iremos passar até conseguirmos ser um espírito melhorado na regeneração, até estarmos como espíritos mais elevados, mais leves, quando nós passarmos por um planeta feliz, por um planeta ditoso. É um caminhar muito sutil, muito leve, muito lento. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. Ela é mais ou menos etérea, né? Translúcida, né? Diáfana. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez do relâmpago. Então, o que ele está colocando aqui? Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. Ele precisa da matéria de cada orbe para poder encarnar naquele orbe. Vamos relembrar aqui, eu comentei nas perguntas passadas, né, na nossa gravação passada, eu comentei sobre o livro Renúncia, que a Alcione levou 10 anos para poder sair, né, do corpo perispiritual dela, de Sírios,
para poder montar um corpo perispiritual capaz de encarnar na Terra. Ela teve que se densificar, baixar a sua vibração. E isso levou 10 anos para ela conseguir fazer isso, poder encarnar aqui na Terra. Porque ela precisa montar um perispírito da Terra, com energias do planeta Terra. Por isso que é uma matéria, é uma matéria menos densa, mas é matéria, porque são átomos, moléculas, são energias do planeta Terra que vão montar esse perispírito. E esse perispírito, sob o comando do espírito, esse perispírito vai comandar o corpo que vai ser formado na geração aqui, no nascimento aqui na Terra. Então, este perispírito que vai comandar o corpo que vai nascer aqui na Terra, ele é sutil, ele é invisível para nós, mas é matéria. É matéria menos densa e outra, é matéria da Terra. O perispírito da Alcione era matéria de Sírius, uma matéria mais leve, mais etérea, mais translúcida, mais volátil, mais iluminada, mais energética. Então ela precisou apagar toda essa luz, densificar essa matéria, densificar toda a sua estrutura que já era etérea, baixar tudo isso, montar tudo isso numa capacidade de matéria tal que se pudesse montar um perispírito compatível aqui com a Terra. Para aí sim ela poder se programar e nascer como ela nasceu, como Alcione Villamil, no livro, que é a história dela no livro Renúncia. Então, às vezes as pessoas têm umas ideias assim lúdicas, né? De fada madrinha, varinha de condão, pozinho de pirilim-pim-pim, e acham que as coisas, não, porque o espírito pode tudo. Não. O espírito encarnado somos nós. O espírito desencarnado somos nós do mesmo jeito que somos hoje, sem o peso do corpo, sem o peso da matéria. Mas o que eu posso fazer hoje, compreender hoje, é o mesmo que eu posso fazer e compreender amanhã se eu desencarnar hoje à noite. Só que eu não terei o peso do corpo físico, a densidade da matéria, só isso. Mas eu, Sandra, não vou mudar nada, inclusive vou continuar com esse ego. Vou continuar nesse personagem que eu represento de Sandra. É assim que eu vou aparecer, né? Vou amanhecer, se for o caso, no plano espiritual, se eu desencarnar essa noite. Então é uma ilusão, é uma ideia fantasiosa achar que desencarnou, virou anjo, desencarnou, melhorou, desencarnou, mudou. Não mudou nada. E cada um de nós vai ficar junto daqueles que pensam, sentem, vibram exatamente como nós. Exatamente como aqui na Terra. O consórcio que está aqui à minha volta, o consórcio de espíritos encarnados e desencarnados que estão na volta de cada um de vocês, ele é compatível com pensamento, sentimento e vibração. Aqui no meu caso, os desencarnados que estão à minha volta são compatíveis comigo, com a minha vibração. O mesmo acontece com cada um de vocês. Os encarnados que formam a minha família, os meus amigos, o meu grupo aqui aqui em Floripa, né? Eu moro em Florianópolis, ou na minha família, que a maior parte a família está em São Paulo, também são compatíveis com a vibração, com o sentimento, com o pensamento e as necessidades de nos aprimorarmos, de nos moldarmos, de nos lapidarmos um ao outro. Por isso que encarnamos como família. Porque normalmente as pessoas com quem a gente se dá muito bem, eles encarnam na órbita da família, a grande maioria.
né, como amigo, primo, colega de trabalho, colega de escola, amigo da rua. Na família consanguínea, normalmente, na maioria dos casos, são atritos. São esses atritos, que é o diamante lapidando o diamante, que esse burilamento é que vai fazer com que os 2, os 3 ou os 4 que estão ali juntos para se melhorarem, saiam desta encarnação aprimorados. Por isso reencarnaram como familiares consanguíneos. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais especificamente ligados a um mundo e a outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não ficam confinados a eles, como os homens na terra. Eles podem mais facilmente que os outros estar por toda a parte. O que ele está colocando aqui? Que os espíritos puros habitam determinados mundos. A gente sabe por esses livros, os livros do André Luiz, né? Os livros de Emmanuel, que Saturno, por exemplo, é um local de espíritos elevados, né? Não diria espírito puro, mas espíritos já superiores, espíritos superiores. E eles podem se deslocar. Nós vamos ver uma entrevista de Mozart, que está em Saturno para aprimorar, para estudar, para a música, para se aperfeiçoar na música. Se eu não me engano é Saturno, se não for, me corrijam aí nos comentários, que está na Revista Espírita, essa conversa de Kardec com ele, através de um médium lá da Sociedade Espírita, onde ele diz que ele está lá para aprimorar a música. Ele pode vir até a Terra. Nós, os habitantes aqui da Terra que não tenham superioridade, não sejam espíritos mais elevados, não sejam espíritos superiores, não conseguem ir até lá. Não podem nem ser levados até lá, se não tiver, digamos assim, uma capacidade, um conhecimento. Se não estiver aqui na Terra em missão, por exemplo. Porque quando o espírito está em missão, a hora que ele se desdobra, ele mantém a sua superioridade, ele mantém o seu perispírito mais elevado. E ele pode ir para outros lugares. Senão ele tem que deixar o perispírito e ir nos planos mentais, ir nos corpos mentais superiores, em corpos que nós temos mais sutis, que é o que acontece com André Luiz no nosso lar, quando ele deixa o perispírito dele, porque ele está desencarnado, dormindo ali no nosso lar, e ele sai em corpo astral, né? Ele sai em corpo mental, para se encontrar com a mãe dele nos planos superiores, porque em corpo mental nós podemos ascender, podemos ir a um plano superior ao nosso, é onde ele vai. Com o perispírito dele ele não iria, mas a mãe dele vem visitá-lo sempre que ela pode. A mãe vem até o nosso lar, que é inferior à região onde ela está, porque o espírito puro pode descer, o espírito elevado pode ir em regiões mais baixas. Ele precisa se preparar para isso, mas ele pode. O espírito menos elevado não sobe. Ele não vai em regiões mais elevadas. Por isso que nós temos que entender que para a gente entrar em contato com espíritos, com as regiões onde os espíritos superiores trabalham, onde os espíritos superiores estão ali exercendo o seu trabalho junto a nós temos que nos elevar. E nós nos elevamos através da oração. Nós elevamos através do pensamento sublime. A oração é a nossa forma de mudarmos a vibração, entrarmos em frequências mais sutis, frequências mais elevadas, para que possamos entrar em contato com espíritos
superiores, porque o espírito superior pode até estar aqui do lado, gritando comigo, não faça isso, eu quero te ajudar. Eu não vou ouvir, eu não vou sentir, eu não vou perceber, porque eu estou com a minha vibração completamente no lugar diferente. É a questão do rádio. Eu posso estar no prédio da rádio digamos assim, da 101, a 101 FM, eu estou no prédio dela, mas eu estou com o meu celular, com o meu rádio sintonizado na 92.4, por exemplo. Eu vou ouvir a 92.4, embora eu esteja no lugar onde a 101 está sendo transmitida. Por quê? Porque para mim ouvir aquilo que a 101 está transmitindo, eu preciso colocar o meu rádio, o meu celular, né, o meu mecanismo de sintonia, de comunicação, na frequência que eles estão emitindo, para que eu possa captar aquela rádio. Então, a hora que eu elevo, modifico a minha frequência, modifico a minha vibração, eu tenho condições de entrar em sintonia, entrar em comunicação com aquele espírito mais elevado que às vezes está ali cansado já de tentar falar comigo, cansado de tentar me ajudar. Mas eu não mudo a minha frequência para poder receber o auxílio dele. Vamos lembrar André Luiz, que ficou 8 anos no umbral com Clarencio o tempo todo ali perto dele querendo ajudá-lo. Ele não via. E quando ele percebia a luz, ele fugia. Quando ele entrou numa oração profunda, é que ele viu o Clarencio e não fugiu e pôde ser auxiliar. Por quê? Porque ele se modificou. Ele teve condições de entrar na frequência que o Clarencio estava emitindo. Somos nós que subimos para entrar na frequência, porque o espírito pode descer? Pode, ele pode descer, ele pode gritar aqui do meu lado, mas eu não estou na frequência, não vou ouvir, não vou perceber. A hora que eu elevar a minha frequência, a questão de subir e descer não é física, é de frequência. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de frequência vibratória. Quanto maior, mais capacidade, mais luminoso, mais elevado é o espírito, menor são os raios de frequência dele. Quanto mais inferior, quanto mais denso for o espírito, maior é o seu raio de frequência, a sua capacidade de frequência. Nós vamos de emissão. Nós vamos ver isso no livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, onde nós vamos estudar as frequências e os trabalhos mediúnicos sendo comparados a equipamentos elétricos. É um estudo muito interessante, muito bom. Então nós vemos aqui uma colocação do Kardec. Não é nem bem uma colocação do Kardec, é praticamente uma nota que foi feita pelo Kardec, mas uma nota na edição. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem nosso sistema planetário, a Terra faz parte daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Não precisa nem falar, né? Nós sabemos. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior sobre todos os aspectos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Quanto à sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição semelhante. O que ele está colocando aqui? Os espíritos elevados se encontram no Sol e eles irradiam para os planetas, para os lugares mais inferiores, se comunicam com espíritos intermediários, com espíritos que têm condições de se comunicar com eles, e esses espíritos intermediários vão se comunicando com espíritos também intermediários, que têm inferiores a eles, que têm condições de se comunicar com eles, e assim a comunicação chega até nós. Nós vamos ver que toda a montagem do livro dos espíritos e dos livros que o Kardec nos traz são feitos por uma egrégora
de espíritos que se reportam a Jesus. Por isso que a gente coloca que o espírito de verdade que monta todos os livros e responde todas as perguntas para o Kardec é Jesus. Mas não é Jesus materializado, nem Jesus em sintonia direta, porque é um espírito extremamente elevado. Não, é Jesus em sintonia com os espíritos superiores que podem entrar em sintonia e que retransmitem essa mensagem é um grupo, né? Por isso que uma egrégora é um grupo de vários espíritos, né? que retransmitem entre eles. A gente sabe que está Sócrates, que está Platão, que está todos os espíritos, que São Luís, que é o espírito protetor da França, como Ismael é o protetor do Brasil, e muitos outros, né? São eles que juntos recebem essa comunicação dos espíritos superiores que as recebem diretamente de Jesus e trazem para que o Kardec possa montar. Então nós vamos ver aqui uma nota de rodapé do Kardec bem extensa, né? Falando da longevidade, falando desses planetas, né? Nós vamos ver no Pinga Fogo o Chico Xavier falando que em 1969, quando o homem chegou na Lua, houve uma reunião dos espíritos crísticos, Jesus um deles, no Sol, onde se colocaram uma série de coisas para o planeta Terra. E Jesus interveio por nós, interveio pela Terra pedindo 50 anos. 50 anos de moratória para a Terra. A gente vai ver isso na declaração, isso é Emmanuel que nos traz, a gente vê isso na declaração do Chico no Pinga Fogo, no primeiro, se eu não me engano, de 71. E eu assisti na TV Tupi, né, eu assisti ao vivo, né, os dois Pinga Fogos. E ele coloca ali, nesses 50 anos, que terminou em 2019, que se não houvesse uma guerra, se não houvesse uma destruição em massa, a Terra teria a possibilidade de passar para um planeta de regeneração. E nós estaríamos mais em condições de assimilarmos a transição, que é uma fase difícil. E nós estamos de 2019 para cá, começando essa fase de transição. A pandemia faz parte dessa começo de fase de transição, dos processos pelos quais nós temos que passar de lapidação, de mudança, de transformação, para que a gente possa participar de um planeta de regeneração. Nós temos que mudar e mudar muito. Então eu sugiro que leiam essas notas de rodapé aqui que o Kardec coloca, e na próxima gravação nós vamos começar transmigração progressiva. Até lá!